tarde. O meu nome é Victor. Então, hoje é quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Esta é a 18ª edição da Semana de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O tema desta edição é o diálogo, né, mais ou menos o diálogo que pode ser estabelecido entre a sabedoria dos antigos e as atuais ferramentas de inteligência artificial. Nós estamos na mesa de comunicação número 3, eixo temático da mesa é Estudos Clássicos e Educação, e são 3 integrantes da mesa, que são Irlan de Souza Cotrim, com o trabalho Trajetória Educacional de Domiciano nas Letras e a Imagem Imperial, do elogio ao vitupério. Também compõe a mesa Jonathan Faustino de Jesus, com a comunicação Uma Análise da Paródia na Elegia 1, 17 de Sexto Propércio. E eu, Vitor Hugo de Rosa, com o trabalho Democracia como Justiça Dialogada, um modo de interpretar a relevância da argumentação. Então, feito isso, eu passo a palavra ao Irlan. Obrigado, Vitor. Eu vou expor aqui a minha apresentação. Meu nome é Irlan de Souza Cotrim. Eu sou doutorando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, sob orientação da professora doutora Leni Ribeiro Leite, que é tanto da Universidade Federal do Espírito Santo, quanto da Universidade do Kentucky, nos Estados Unidos. E sou bolsista FAPES, né, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo. E o título do meu trabalho, né, antes, inclusive, eu gostaria de agradecer a organização do evento. Já é a 3ª ou 4ª vez que eu participo, acho que é a 4ª vez que eu participo desse evento, sempre muito informativo, sempre muito prestativo e, claro, também antenado com o que está acontecendo no mundo atualmente. Então, parabéns para a organização. O meu trabalho, eu já venho estudando Domiciano desde o final da minha graduação, em 2019, passei pelo mestrado e agora no doutorado eu estou com a era pós-Domiciano ou pós-Flaviana, e eu sempre estudei dentro da perspectiva retórica, né, do elogio e do vitupério, e aí trazendo para uma atualidade propaganda e contra-propaganda. E o que eu trouxe a vocês é um recorte do que eu venho, né, do que eu pesquisei em nível de mestrado, e eu trouxe a vocês aqui a título de comunicação. Então eu peço licença a todos para fazer a leitura aqui da minha comunicação. A educação de Domiciano, embora marcada por momentos de instabilidade política e financeira, enfrentados por seu pai, Vespasiano, foi cuidadosa e condizente com os padrões da elite senatorial romana. Ao contrário do seu irmão Tito, que foi criado na corte, Domiciano teve uma formação mais reservada, mas não menos significativa. Ainda jovem, demonstrou preparo retórico ao discursar no Senado em 69, depois de Cristo, aos 18 anos, em um momento de grande tensão, recebendo elogios até de Tácito, por sua concisão e habilidade. Sua formação clássica é evidente pelas frequentes citações a autores como Homero e Virgílio, e sua atividade literária, embora mais intensa antes de assumir o poder, incluiu poemas sobre eventos marcantes como a queda do Capitólio e a conquista de Jerusalém. Mesmo com críticas posteriores de Tácito e Suetônio, há testemunhos contemporâneos favoráveis de poetas como Estácio, Cílio Itálico e Quintiliano quanto à sua poesia e oratória. É possível que tenha sido educado por professores de prestígio mais modesto que os de Tito, como o pai de Estácio, um renomado gramáticos do período neroniano. Durante sua juventude, entre os 15 e os 18 anos, foi provavelmente criado em Roma, longe do pai e do irmão, sob os cuidados do tio Sabino, tendo residido na casa deste em Quirinal, como sugerem fontes antigas. Suetônio, inclusive, menciona que ele cruzou o Tibre para se refugiar na casa de um colega de escola, o que reforça a hipótese de que estudava na cidade.
Mais tarde, já como imperador, abandonou as pretensões literárias, dedicando-se a um ideal moral e cultural severo inspirado em Augusto. Restaurou a Biblioteca de Alexandria, enviando escribas para copiar manuscritos raros, numa tentativa de reafirmar o papel de Princeps como patrono. Assim, ainda que seu zelo pela literatura possa ser questionado, sua formação e seu engajamento com a cultura clássica foram inequívocos. Aqui, nós temos aqui alguns dados sobre a juventude, e aqui nós temos uma tabela, e nós temos aqui algumas referências, né, sobre a descrição de como é que foi a educação desse imperador. É notável a presença do tema da educação, das letras em prosa e em verso nas documentações escritas sobre o principado de Domiciano. Suetônio e Tácito atestam uma dita hipocrisia por parte do último Flaviano quando abordam a sua predileção juvenil às letras. De acordo com esses autores, Domiciano teria abandonado o fazer literário ao assumir a púrpura imperial, apesar do imperador ter sido elogiado algumas vezes por Quintiliano e por Estácio por sua poesia. A predileção de Domiciano para com a poesia épica aparece nos primeiros versos da Argonáutica de Valério Flaco, como o poeta Flaviano, que homenageou o principado de Vespasiano em sua epopeia mitológica. Na condição de Princeps, porém, Domiciano aparentou não ter se descuidado de forma dura das letras, porque essa perspectiva ela sempre foi dos autores posteriores à morte de Domiciano, na qual dentro do contexto em que a damnatio memoriae, esse imperador, se tornou o contexto literário para todos os autores após a morte dele. Então, você só tem imagens ruins desse imperador após a morte dele. Como, por exemplo, nesse trecho em Suetônio. Ele fala o seguinte: descurou no início de seu principado do ensino das artes liberais, se bem tivesse o cuidado de dedicar largas somas ao reparo das bibliotecas incendiadas, mandando buscar exemplares em toda parte, enviando agentes a Alexandria, encarregados de os transcrever e os corrigir. Jamais, entretanto, se aplicou ao estudo da história, nem à poesia, nem ao escrever, mesmo quando disto houvesse necessidade. Nada lia, a não ser as memórias e os atos de Tibério César. Suas cartas, seus discursos, seus éditos eram sempre obra de outrem. Sem embargo, a sua linguagem não falecia elegância, e citam-se dele até por vezes frases notáveis. Eu queria ser tão belo quanto o mestre julga sê-lo. Da cabeça de um homem, cuja cabeleira fosse metade branca e metade arruivada, dizia que era neve aspergida de mosto. Classificava de miserável a condição dos príncipes, nos quais ninguém acreditava, no tocante à descoberta de uma conspiração, senão depois de assassinados. Então aqui você já vê a dúvida posta, né? Plínio Jovem também fala isso no Panegírico, de que tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele viveu como dentro das práticas letradas latinas, era tudo fingimento. Era algo que ele aparentava possuir, mas que na realidade não possuía. Tácito, nas histórias, também menciona algo a respeito dessa educação retórica de Domiciano. Lá nas histórias ele diz o seguinte: seus ardis eram compreendidos, mas parte da deferência de Domiciano para com ele consistia em fazer com que não fossem notados. Assim chegaram a Lugdunum. Acredita-se que, dali, Domiciano enviou emissários secretos a Cerial para sondar sua lealdade e ver se estaria disposto a lhe entregar o comando do exército quando surgisse a oportunidade. Se com tal plano ele tramava uma guerra contra o pai ou preparava recursos e forças contra o irmão, não ficou claro, pois Cerial contemporizou sabiamente e evitou o pedido como se fosse um capricho vão de uma criança. Quando Domiciano percebeu que os mais velhos desprezavam sua pouca idade, começou a negligenciar até mesmo as pequenas responsabilidades imperiais que antes exercia. Sob um manto de simplicidade e moderação, fechou-se em si mesmo e fingiu interesse pelas letras e amor à poesia, com o objetivo de ocultar seus pensamentos e evitar competir com o irmão, cuja maneira de ser, diferente da sua e mais afável, ele interpretava ao contrário.
E aqui nós temos também Estácio, que no Proêmio da Aquileia, que foi o último poema que ele escreveu ali em 96, né, pouco antes ali da morte dele, tem só mais ou menos 1.600 versos do que seria uma épica a respeito da vida de Aquiles, né? Ele fala o seguinte: mas tu, Domiciano, a quem primeiro as virtudes gregas e itálicas invejam há muito no caso, em quem os gênios louros dos poetas e dos chefes florescem rivais, já há tempos os primeiros sofreram o abandono, dá vênia e permite a este temente trabalhar neste pó por um tempo. É o treino para o teu tema, preparo longo e ainda não confiante. O grande Aquiles será o seu prelúdio. Na condição de Princeps, porém, Domiciano aparentou não ter se descuidado de forma dura das letras. Ele parece ter seguido uma tradição de seus predecessores e familiares, Vespasiano e Tito, que investiram em atividades literárias. Segundo Suetônio e Tácito, Vespasiano teria oferecido 500.000 sestércios ao poeta Saleio Basso, distribuído presentes e recompensas a poetas durante seu principado. Anteriormente, Nero havia instituído as Nerônia, ou jogos quinquenais, que mais tarde foram ampliados por Domiciano. Como imperador, Domiciano instituiu ainda os Jogos Capitolinos em 86, em homenagem à reforma que ordenou no templo de Júpiter Capitolino, anteriormente deteriorado pelo incêndio de 69, reconstruído por Vespasiano em 75 e novamente incendiado em 80 no Principado de Tito. Esses jogos passaram a ocorrer a cada 4 anos na cidade de Roma, a partir do ano de 86, entre os meses de maio e de junho. E tinham como atrações os eventos literários, musicais, as corridas de cavalos e as competições atléticas. Esse evento ainda contava com a participação do próprio imperador como mestre de cerimônia, ocasião em que Domiciano utilizava a purpúrea toga graecânica, um traje triunfal utilizado pelos imperadores romanos em cidades gregas. Outros imperadores utilizaram as mesmas vestes, tais como Cláudio em Nápoles e Adriano em Atenas. Outro evento que passou a ser celebrado sob o principado de Domiciano foram os Jogos Albanos a partir de 88. Esses jogos foram estabelecidos por Domiciano em homenagem à deusa Minerva, que era considerada sua patrona. Os eventos eram realizados anualmente no mês de março, na residência privada do imperador, localizada em Alba Longa. Na ocasião, ocorriam algumas atrações, como as competições entre poetas e oradores, as venationes, ou as caças a animais, e apresentações teatrais. Estácio teria participado desses 2 eventos promovidos sob o império de Domiciano. Primeiramente, teria ganho, Estácio, os Jogos Albanos em 90. Nessa ocasião, o Vate teria apresentado seu poema, que tinha como matéria as campanhas de Domiciano contra os povos germânicos e dácios. O pouco conhecido e hoje perdido poema épico denominado De Bello Germanico teria outorgado a Estácio os louros correspondentes. Atualmente, a gente só tem um trecho dentro da obra de Juvenal, né? Em contrapartida, já no final de sua vida, Estácio teria participado dos Jogos Capitolinos, mas não conquistado o primeiro lugar. De acordo com Augustus, esses 2 festivais promovidos por Domiciano nos revelam a exigência do regime de apresentações de apoio político nos domínios público e privado. Segundo Nauta, os Jogos Capitolinos aconteciam na cidade de Roma e com a expectativa de um público amplo, diferentemente dos Jogos Albanos que ocorriam na residência privada do imperador e que, por isso, tinham uma audiência bastante restrita aos convidados imperiais. O programa construtor de Domiciano também parece ter atingido locais dedicados às letras, como as bibliotecas. O próprio poeta Marcial, em um de seus epigramas, apontou a disposição das obras em uma biblioteca em que advertiu a Sexto, a quem o edifício estava sob tutela, que o seu livro ficasse ao lado de poetas como Catulo, ao passo que o épico escrito por Domiciano sobre a Guerra do Capitólio de 69, no contexto do ano dos 4 imperadores, ficasse disposto entre os grandes poetas. E aí nós temos esse epigrama para a gente poder observar aqui. Marcial fala o seguinte: Sexto, fértil cultor da Palas dos latinos, que gozas perto do divino engenho, pois saber seus cuidados nascentes tu podes e os segredos do peito do Senhor, que algum lugar disponhas para o meu livrinho, onde Pedão, Catulo e Márcio estão. A guerra ao Capitólio, poema celeste, põe
com o grande livro de Guimarães. A Guerra ao Capitólio é um texto que hoje é perdido. Provavelmente ele se perdeu ou ele foi destruído no contexto ali da Damnato Memória de Domiciano em 96. A atividade literária de Domiciano, atestada por Marcial no referido poema, nos apresenta ainda outra questão que se relaciona com a erudição do imperador. Apesar de Suetônio ter demarcado o fim da atividade literária de Domiciano a partir de 81, ano que ele entronizou, Marcial e outros autores parecem divergir daquele escritor. Para Coleman, Domiciano teria tido uma educação retórica e oratória bastante robusta, uma vez que ainda jovem precisou discursar e representar os poderes de seu pai no conturbado momento do ano dos 4 imperadores. Primeiramente discursando para o Senado romano e depois dialogando com os pretorianos amotinados. Estácio teria nos deixado pistas de que seu pai teria sido preceptor de Domiciano. Se acreditarmos nas epístolas plinianas, Domiciano teria escrito cartas e, portanto, também dominado esse gênero de escrita. Suetônio atribui ao último Flaviano a produção de um tratado sobre a preservação dos cabelos escrito em prosa. Portanto, os dados documentais apontam que o imperador Domiciano foi alguém interessado nas letras e na retórica, além de ter sido uma pessoa que apreciava e respeitava a poesia épica e teve uma esmerada educação. Com isso, eu me despeço, agradeço a oportunidade de mais uma vez participar desse evento, agradeço a oportunidade também de compartilhar um pouquinho daquilo que o meu imperador, que eu estudei, né, desde 2019, né, quase 6 anos aí, estudando esse imperador e falando um pouco sobre a trajetória dele. Muito obrigado. Perfeito, Irlan. Nós que agradecemos a sua comunicação. Em nome do evento, também agradeço as suas participações. Inclusive, desde o início, eu acho que eu te conheço. Eu acho que eu já estive em uma mesa com você em algum Provavelmente, nem me recordo. Inclusive, eu lembrei do tema, né? Você trouxe um outro recorte desse tema que você nos trouxe hoje. Perfeito. Então, sem delongas, eu já passo para o Jonathan. Fica à vontade, Jonathan. Pois, boa tarde, quase noite, né? Meu nome é Jonathan, eu sou formado em Letras Clássicas pela UFPB, né? Estou ingressando agora no mestrado pelo PPGL, Programa de Pós-Graduação em Letras, sobretudo na linha de pesquisa Estudos Clássicos e Medievais. Eu vou apresentar aqui para vocês uma comunicação, como vocês podem ver aí, intitulada Uma análise da paródia na elegia 1.17 Sexto Propécio. Mas antes de começar, né, diretamente nessa análise, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a origem do trabalho, para que fique mais clara a sua proposta, né? Então, esse trabalho, ele é um recorte também, assim como o do colega, do meu trabalho de conclusão de curso, o TCC, apresentado ano passado, 2024. O cerne do trabalho é apresentar uma eletiva, um componente eletivo, para o novo ensino médio, a partir de uma leitura de Propécio. A proposta é ler vários poemas de Propécio, formando assim um componente eletivo. Vai ser o negócio dos dados aí, né? Então, para realizar tal eletiva, no nosso trabalho a gente sugeriu ali uma metodologia dividida em 6 partes. Eu mostro agora para vocês. Então, a metodologia de aplicação dessa proposta se concentra nessas 6 partes, que é apresentar o gênero e os temas comuns, né, no caso a elegia, e os temas comuns à lírica e à elegia. Então, a segunda parte é ler integralmente essas elegias, pelo menos uma elegia, ou mais de uma, né, dependendo da extensão delas. A proposta em si se concentra em ler 4, né, no caso eu estou só uma. A terceira parte é reconhecer o vocabulário, e a quarta é a identificação do mito parodiado, já explico isso, o porquê disso, né? A quinta chega a ser uma análise através dos estudantes, né? O professor está ali apenas para conduzir essa análise. E o sexto é relacionar os temas presentes na elegia com músicas populares brasileiras ou músicas contemporâneas, de forma a ver que os temas comuns da lírica se repetem ainda hoje, né? Então, dito isso, dessa forma, espera-se que o aluno, ao concluir essa eletiva, ele adquira vocabulário e desenvolva habilidades e competências ali da área de linguagens e códigos
da BNCC acerca da análise do discurso, e também, por sua vez, lendo assim na íntegra, né, esses textos da literatura clássica greco-romana, promover o letramento literário lá defendido por Hildo Kosson, né? Então, a começar por essa introdução ao gênero, né, vou aplicar agora, né, podemos destacar que a elegia ela vai nascer na Grécia, né, na Grécia Antiga, e era um gênero de poesia que abrangia desde exortações marciais, como é o caso lá de Tirteu, até temas morais, filosóficos, entre outros, né? O método que a elegia utiliza é o disco elegíaco, que muito se assemelha ao método épico, que é o exame datílico, mas tem uma pequena diferença ali nos versos pares, sobretudo, né? Pois nos versos ímpares utiliza-se o exâmetro, e nos versos pares utiliza-se o pentâmetro. Eu trouxe aí uma amostrazinha do que seria um exâmetro, um dístico elegíaco, né, com o exâmetro acima e o pentâmetro abaixo. Claro que isso tem as variações dentro de cada texto, claro, é raro você encontrar um exâmetro todo formado por dátilos, só o respondeu ao final, né? Então, isso é raro. Apenas uma demonstração do que seria o ideal. Isso não acontece, né? Tem as variações. Não vou me deter muito nessa questão dos métodos, porque é uma questão longa, né? O trabalho não serve a isso. Bom, a temática amorosa, que é o caso do sexto propécio, ela já existia entre os gregos, inclusive Calímaco aborda, traz alguns epigramas com a temática amorosa, mas ela só vai ser amplamente explorada, de forma mais abundante ainda, pelos poetas romanos, né, tais como Tibulo, Ovídio e o próprio Propécio, que eu aqui analiso. Então, eles vão colocar ali a presença de um eu elegíaco, um amante, cuja mulher alvo desse amor normalmente é uma matrona, né, uma senhora já casada, então que eles vão muitas vezes chamar de domina, em oposição a dominus, que é o senhor. Então, e essa senhora muitas vezes ela tem à disposição de a seu dispor, vários amantes, né, contra os quais o eu elegíaco vai concorrer pelo amor dela, né, sejam eles jovens ou velhos. No caso de Propécio, o próprio elegíaco deles é considerado como um velho. Quanto aos temas comuns, cabe explicá-los melhor durante a própria análise, né, que a gente não precisa fazer aquela explanação geral, né, porque só vamos aplicar alguns, assim ficando mais palpável a quem estiver assistindo a apresentação, né. Então, essa parte eu vou adiar por enquanto, mas eu vou adiantar outra, que é a terceira parte, que é o reconhecimento do vocabulário. É uma etapa em que, no projeto, no trabalho em si, né, a gente sugerimos que os alunos usem ali os dicionários após a leitura, né, façam a leitura primeiro, reconheçam os vocabulários que eles não conhecem, reconhecer o que não conhecem é interessante, né? Então, eles fariam a dinâmica com os dicionários ou até dos celulares, mas como a proibição dos celulares veio efetivamente, então não seria mais possível. No entanto, levando em consideração o contexto escolar, sabendo que nem toda escola dispõe de tantos dicionários, também a questão da internet, perdão. Então, o nosso trabalho também propôs um prévio levantamento de quais seriam as palavras que dariam trabalho ao aluno. Então, isso com 4 ou 5 elegias, coloquei lá como apêndice. Então, esse dicionário, não vou ler todos aí, né, um glossário pequeno, fala mais ou menos as palavras que aparecem, né, como exortar, alcione, sinuosidade, ignoto, tenro, equóreo ou coro, né? Talvez estranhem essas palavras além de outras. Mas esse é um glossário prévio, né? Então ele pode ser alterado ao longo das aplicações desse método, né? Então, passando agora para a etapa seguinte, que é a leitura, eu vou fazer aqui então a leitura integral da elegia, eu vou passando os slides para vocês acompanharem. É uma elegia pequena, tem 28 versos, é uma coisa rápida. Em seguida, já entro na discussão sobre o mito, os problemas e, de fato, a análise, tá certo? Então, passei para vocês. Pronto. Verso 1 a 4, ao lado esquerdo tem a versão em latim, e à direita a tradução que ele nos propomos a fazer, né? Uma tradução autoral. Então, e com razão, pois pude fugir da poela, agora eu exorto as alcíones selvagens. Nem Cassíope, havendo de ver-me a salvo, a Carina, todos os meus votos caem no litoral ingrato. Mesmo ausente, os ventos servem a ti ainda mais, Cíntia. Vede o quanto o ar eleva as cruéis ameaças,
Nenhuma sorte virá para a tempestade aplacada? Esta pouca areia cobrirá meu funeral? Todavia, converte tu as cruéis queixas no melhor, que a noite e as águas injustas sirvam-te de pena. Acaso poderás meus fados reclamar com os olhinhos secos e nossos nulos ossos possuir com tua sinuosidade? Ah, perecesse quem for que primeiro preparou os remos e velas e fez o itinerário no turbilhão involuntário. Não foi mais leve persuadir os costumes da dômina? Ainda que dura, todavia, foi uma bela poela, uma poela rara, perdão, do que assim distinguir os litorais circundados nas ignotas selvas e buscar os optados tindáridas? Então, se quaisquer fados tivessem sepultado minha dor lá, e a última pedra persistisse no posto de amor, ela tivesse doado os cabelos no meu funeral, e suavemente pusesse uma tenra rosa nos ossos, ela tivesse clamado meu nome no extremo pó, para que a terra não fosse para mim algum peso. Mas vós, nascidas ecórias da formosa Dores, soltai as cândidas velas em feliz coro, se alguma vez o hesitante amor atingiu vossas ondas, retende o companheiro nos mansos litorais. Então, é um poema curto, às vezes talvez parece confuso, né? Um fluxo de pensamento do próprio poeta, né? Então, o poeta, digo, o eu elegíaco, né? Então, é melhor separar em blocos, por isso que eu fiz aquela separação aqui nos slides, vocês podem ver aí acima, com os versos abaixo. Então, feita a leitura, podemos notar algumas coisas que o eu elegíaco menciona, né? Durante o discurso, ele menciona 3 divindades. Seria Cassíope, ali como constelação, né? A mãe de Andrômeda, que foi transformada em constelação. Os Tindáridas, ou Tindaridas, ou melhor, os Dioscuros, Castor e Pólux, e as ninfas de Dores, filhas de Dores, que é uma das Nereidas, né? Apesar de ambos estarem ligadas ao mar, são 3 figuras marítimas, né? Pois Cassíope e os Tindáridas, ou Tindaridas, são constelações, coisas essenciais para a navegação antiga. E também Dores, como Nereida, tem esse vínculo direto com o mar, talvez estando aí associada a uma versão da história de Cassíope, onde ela teria se proclamado mais bela que as Nereidas, por isso vai ser punida, né? No entanto, a alusão mítica em Propécio, ela acaba não sendo gratuita, como vai demonstrar um dos autores que pesquisamos durante a escrita do trabalho, que é o Paul Veyne. Ele tem um livrinho chamado Elegia Erótica Romana, a edição, inclusive, foi 2014, né? Então, de modo que ele vai destacar 2 usos das alusões míticas em Propécio. Ele vai dizer que há um uso catalográfico, onde ele elenca vários mitos e histórias ou episódios semelhantes, que vão ser citados ali pelo eu elegíaco, de forma a reforçar retoricamente a situação atual do eu elegíaco. Então, entra como argumentatio do eu elegíaco. E há a segunda opção, que é um uso temático, que seria o que eu encaro aqui como um paródia, né? Onde o eu elegíaco vai subverter uma história ou situação mítica a fim de elevar seu drama para amado, né? Também caindo na argumentação. Sendo assim, nenhuma das divindades elencadas acima, essas 3 que eu mencionei, né, parece cair em uma dessas 2 categorias. O que nos leva ao mito de Alcione e Ceyx, devido ao um uso bem particular lá no primeiro verso. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Primeiro verso não, o segundo, perdão. Aqui na perda da amada. Vou dar um zoom aqui no latim, porque eu vou voltar mais para cá agora. Então, nesse uso do vocábulo alcionas, né, alquionas, o segundo verso, ele aponta para o mito de Alcione, quando o amante, o poeta amante, né, ele se vê na condição de exortar essas aves por inveja, pois, segundo o mito, o casal, né, Alcione e Ceyx, por compadecimento dos deuses, pôde ficar junto em sua forma de ave. Contudo, o exemplo aqui aludido, ele tem a finalidade de introduzir a temática do afastamento, claro. Assim como o temor do naufrágio, mas não apenas isso, mas a própria estrutura da narrativa, ela segue a trama do mito, do começo ao fim.
De modo que a gente pode traçar um paralelo entre os personagens, sendo Propécio, né? O nome do Eulegio é Propécio, né? Ele se autonomeia. Sendo ele um novo Seix, né? O Seice, que viaja e morre, ou melhor, teme a morte nesse caso, né? Então já há uma pequena mudança. E durante a viagem ele acaba morrendo lembrando da amada, lembrando das queixas da amada, porque ela reclama antes dele sair de casa, ela pede para ele não ir, mas ele insiste e vai. Então há aqui um paralelo entre o personagem Propécio, que tem que ir nessa viagem, mesmo que ele não queira, e o próprio Seix, que faz a mesma coisa, né? Então, então o texto aqui se torna paródico dessa maneira, né? A gente não tem um texto oficial dessa história para ficar comparando a estrutura. A versão mais recente desse texto seria a de Ovídio, que na verdade é contemporânea, até posterior a Propécio. A Propécio morre antes, né? Então, a única diferença aqui seria do meio para o final, onde Propécio ele não morre na viagem, né? Então ao invés de retornar como morto já, né? E a Alcione ia até o mar em busca do cadáver e acaba morrendo no processo, ele, em vez disso, ele teme a morte, sabendo desse mito, e procura o auxílio das ninfas, pede o auxílio das ninfas para que ele tenha bons ventos e possa voltar para casa um dia, né? Então, dito isso, esse trecho inteiro ele acaba parecendo muito irônico, pois o poeta ele vai se vangloriar, né, de ter escapado da amada, da Cíntia, até agora não nomeada, ela só vai ser nomeada no verso 5. Então, trazendo o exemplo das Alcíones, que, segundo o mito, Alcione lamentou na praia, né? Então, que eu vou repetir a história. Bom, então a ironia que se faz presente, sobretudo, por eles estando separados, o poeta amante vai exortar as Alcíones por conta dessa inveja que ele tem, mas, além disso, o que ajuda nessa leitura que fazemos sobre esse mito, desse texto, algumas coisas do vocabulário. Então, entrando agora na parte mais analítica, né? No caso, é esse estranhamento sintático que a gente tem nesses dois primeiros versos. Vocês podem ver que ele começa com et mérito. Então, uma conjunção aditiva com um advérbio, né, separado, que ligaria-se com o verso abaixo, né, pela essa separação de vírgulas aí. Mas eles ficam meio deslocados, sobretudo porque eles não têm o que coordenar. Se formos parar para pensar, né? Eles se coordenam tempo e modo, num que é mérito, né? Agora e por mérito, compondo assim seria uma oração principal, né? Reforçando essa ironia, porque a culpa é dele. Ele está se culpando, mas essa ironia fica mais evidente ainda quando recobramos a primeira elegia do livro 1, a 1, né? Porque lá na primeira elegia, naquela de abertura, tem 32 versos, 30 versos fechados, em que o poeta ele vai fazer uma Magister Amores, né? Quando o poeta se mostra como um mestre dos amores, alguém experiente, ele vai ensinar os mais jovens, ele vai conhecer os detalhes. Então, essa Magister Amores, que é uma temática comum à lírica, sobretudo a elegia, lá no verso 29 a 30 da primeira elegia, que infelizmente eu acabei não trazendo aqui, mas ele vai pedir aos colegas, sobretudo um pouco antes, ele pede aos colegas que, se pudesse, levem ele para uma ilha distante, para que se afaste desse amor. Mas no final ele vai lamentar. No final ele vai lamentar que ele vai dizer que o melhor é estar nos braços da amada. Então, ele faz esse pedido, mas acaba sobrando para ele. Merecidamente, ele vai cair nesse infortúnio. Bom, ainda nesse verso 3, tem a menção de Cassiopeia, que poderia ser uma constelação, mas em algumas leituras, sobretudo de Portugal e da Espanha, eles entendem como um porto na Córcira, né, que é um porto na Córcira que estaria mais relacionado a um contexto histórico, em que esse porto seria um posto militar na época da Guerra Civil contra Marco Antônio. Então, o fato do Propécio ter que ir a esse porto, esse distanciamento, seria por um motivo político, né? Por isso que ele acaba indo sem querer. Então, quanto ao verso 4 ainda, né, continua essa imagem de perdição, ou melhor, do naufrágio,
ao qual o mito de Alcíones ainda faz referência, né, de todas as coisas ficarem no litoral, ou para as próprias queixas do poeta caírem ao litoral quando ele se vai, se distancia. Então, quando ele fala no verso 7 aí sobre a tempestade, essa tempestade ela pode ser tanto literal quanto metafórica. Pode ser uma tempestade que de fato está acontecendo e ele está com medo da tempestade porque vai morrer, como aconteceu com Seix. Mas também pode ser uma tempestade que faz a metáfora da guerra entre Otaviano e Antônio. Então, por que essa nada virá de bom dessa tempestade? Essa tempestade não vai acabar para que eu possa voltar, né? Então, há uma dubiedade aí. Então, é um dos detalhes. Há mais uns apontamentos aqui sobre a questão náutica, mas eu vou passar lá para o verso 25, 28, que é um dos últimos, porque ele tem uma partezinha. Bom, o último bloco, que é esse daqui, que é pequenininho, né, do 25 ao 28, é uma súplica do amante para um bom retorno às ninfas, que são ninfas aquáticas, né, então relacionadas ao mar. O interessante da invocação a elas, sobretudo, é porque talvez ainda esteja ligado, aí cabe uma leitura dúbia também, novamente, ao mito de Cassíope. Porque, como eu disse a vocês já no começo, Cassíope ela vai ser punida por conta de se achar mais bela que as ninfas, nas Nereides sobretudo. Então, a invocação a Doris talvez não seja gratuita por conta disso. Também, em ambos os casos, seja a leitura com Seix e Alcíone, seja a leitura de Cassiopeia ou de Cassíope, essa questão da ninfa, das Nereidas estarem presentes no mar é recorrente, né? Então, o pedido final ali que ele faz, esse pedido de retorno aos mansos litorais, poderia ser claramente uma referência ao mar mais calmo da Sicília, se levarmos em consideração que Cassíope, enquanto o porto da Córcida, né? Bom, só para finalizar aqui, porque na outra parte do meu resumo eu coloquei um detalhe sobre esse relacionamento com as músicas atuais, né? Então, eu não fiz de todas, porque o tempo foi meio corrido, mas eu tenho um trechinho aqui. Nessa primeira parte, né, a perda da amada por conta própria, por mérito dele, né? Trouxe aqui do lado, na esquerda, a tradução, mas aqui do lado eu trouxe uma música brasileira que talvez que tem essa mesma noção, esse mesmo tema. Perder porque ele não quis ou por mérito próprio. Só um exemplo, né? Não trouxe muitas. Então, essa aqui até estourou ano passado. Então, não fosse tão tarde, Lou Garcia, né? Então ele vai dizer, talvez se eu não tivesse, ainda estaríamos aqui, eu ia te pedir para ficar aqui, eu voltaria e apagaria tudo que nos fez sermos assim. Não funcionou porque fui eu que não quis. Então o Propesto vai dizer, e com razão, pois pude fugir da poela, agora eu exorto as alcinas selvagens. Então esse com razão eu posso simplesmente trocar por mérito, né? Por mérito meu, eu não pude ficar com a minha poela. Então, só para encerrar, vou passar mais uma aqui, que essa aqui é mais engraçada, que é a final, vou dar um zoom porque ficou pequeno. Então, essa aqui é uma crítica à distância, né? Claro que esse sentido vai evoluir. Antes se tinha a crítica à distância, lá presente em Hesíodo, né? Sobretudo a navegação dos mares, né? Uma questão mais de ser comedido, né, não buscar o enriquecimento através da busca marinha, porque o campo já fornecia tudo, né, o mesmo tema que vai ser retomado por Horácio, né, no Carpe Diem. Então, eu falei também para mostrar a fraqueza humana. Na elegia em questão, esse tema volta, falando sobre a distância que causa entre os amantes, e esse tema vai evoluir, porque os modos de navegação, os modos de transporte evoluem, né, com o tempo, e esse sentido, esse tema comum da distância pode ser entendido como mera distância, não necessariamente o transporte em si, ou a invenção do avião, o trem, enfim. Então eu trouxe aqui um Saudade que Mata, de Júnior Viana, que ele vai dizer, quem inventou a distância nunca soube que é saudade, essa distância que afasta, machuca, maltrata e dá lugar a essa saudade que mata. Então o Propécio é um pouquinho depois aqui, depois Sinuosidade, né? Então, obedecesse quem for que primeiro preparou os remos e velas e fez o itinerário de um turbilhão involuntário, né? Ele está reclamando porque inventaram a navegação. Então, ficou meio bagunçado, mas é isso. Obrigado pela participação. Eu agradeço a comissão do evento e ao Vitor por ter acompanhado e ao meu colega também. Então, parabéns para você também. E agora sou eu que apresento. A minha apresentação é muito curta, mas talvez extrapole, né, na hora que a gente começa a falar.
Eu não me apresentei também no início, né? Meu nome é Vitor Hugo de Rosa, eu sou graduado em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, e atualmente eu sou aluno do curso de mestrado, sou orientando do professor Marcos Eusébio, que é o responsável pela organização das Semanas de Estudos Clássicos, e eu participo também do Paideuma, que é o grupo de estudos clássicos, né? Nós estudamos a relação entre educação e a antiguidade e anualmente organizamos o evento. Então, feita a minha apresentação, diferente de vocês, eu não trouxe hoje o resultado da minha pesquisa de mestrado. Eu estou concluindo agora o mestrado, inclusive dia 23 desse mês é o depósito, e eu trouxe mais uma ideia para pensar aqui, mais uma hipótese de trabalho para uma pesquisa futura. No mestrado, eu estudei a apropriação que foi feita do livro A Linguagem da Educação no campo educacional brasileiro. Esse livro, A Linguagem da Educação, foi escrito por Israel Scheffler, e em 1974 foi feita a publicação de uma edição traduzida para o português. E a minha proposta foi fazer uma revisão de literatura acerca dos modos como nós, né, os estudiosos da educação brasileiros, nos apropriamos desse livro. O livro, de uma maneira muito resumida, ele apresenta alguns procedimentos para se fazer a análise do discurso pedagógico. Ele é mais um livro metodológico do que um livro temático. Ele está inserido no contexto da filosofia analítica da educação e da filosofia da linguagem, e ele faz essa relação entre estratégias de elucidação do discurso, né, entre a análise do discurso e o discurso pedagógico, né? Então, ele oferece algumas alternativas para se analisar o discurso pedagógico, ele identifica algumas categorias desse discurso, como os slogans e as metáforas, e apresenta uma extensa definição sobre uma extensa análise, na verdade, do conceito de ensino. De certo modo, na dissertação, né, na pesquisa, na leitura, o meu objeto foi composto por 96 artigos, eu fiz o recorte em artigos, e desses 96 artigos que citaram o livro de Scheffler como uma referência, a grande maioria eu acabei interpretando como se não foi feita uma apropriação metodológica do livro. O livro é citado nos estudos, só que as ferramentas que ele a proposta de elucidar o discurso pedagógico não está presente nos artigos que o incluíram como uma referência. A grande maioria dos artigos não analisa, não teve como objetivo analisar o discurso pedagógico. O Scheffler aparece ali de algum modo, só que o que os artigos fazem nós chamamos de proposição de programas de ação. E a proposta do Scheffler seria a elucidação dos programas de ação, né? Um programa de ação pode ser entendido como uma legislação educacional. Existe um programa ali para algumas práticas escolares. E o livro talvez ajudaria a compreensão desse programa. E nos artigos, a grande maioria, né, foi cerca de 90%, não segue essa ideia de elucidar programas de ação, mas propõe determinados programas. Desse resultado, me surgiu... Eu fiz uma apresentação rápida aqui para vocês, né, mas me surgiu a ideia de observar a argumentação no discurso pedagógico, de tentar compor um quadro de como é feita a argumentação no estudo da educação e também
sugerir, né, apresentar um programa de ação. A gente da educação quase não consegue escapar disso. A importância da argumentação para o estudo da educação. Uma vez que a educação, assim como as outras humanidades, de certo modo, ela não se baseia na certeza dedutiva. A educação, assim como vários outros assuntos humanos, ela acontece mais pela indução, né, pela probabilidade, né, pela plausibilidade de determinados argumentos e não pela certeza, pela generalização que pode ser obtida. Então, eu cheguei nessa proposta de pensar a importância da argumentação e, junto a isso, retomar a ideia de democracia como justiça dialogada, de evidenciar a importância da argumentação por meio dessa ideia de democracia como justiça dialogada. E agora eu vou reproduzir aqui essa ideia de pesquisa. Não tem nada fechado aqui, são apenas alguns pensamentos que eu acabei sendo levado com a pesquisa, mas vamos lá. O título que eu dei para essa ideia de pesquisa é esse, né? Democracia como justiça dialogada, um modo de interpretar a relevância da argumentação. E essa ideia ela está baseada em alguns problemas que existem no discurso pedagógico, e eu trouxe 2 aqui para nós pensarmos. O primeiro, de certo modo, a literatura aponta o discurso pedagógico como composto por termos polissêmicos que não são definidos, né? Ele aponta que as palavras elas são usadas de modo indistinto no discurso pedagógico e isso prejudica a compreensão das teorias a respeito da educação. Para ilustrar esse problema, tem um exemplo aqui de um artigo do professor Azanha. Ele fez a análise da expressão, né, democratização do ensino. A princípio, todos nós somos a favor da democratização do ensino, mas não necessariamente nós usamos essa expressão com o mesmo sentido, né, com os mesmos significados. E talvez, principalmente, nós não temos nós não sugerimos os mesmos procedimentos para efetivar a democratização do ensino. No artigo do professor Azanha, ele ilustra essa imprecisão da noção de democratização do ensino por meio de dois modos de interpretar a noção, tanto como universalização do acesso à escola, quanto como limitação das vagas nas escolas, né? Essas 2 práticas históricas, elas foram feitas em nome da democratização. A democratização aconteceu quando os exames de admissão ao ginásio foram suprimidos, né? Facilitou o acesso, a ampliação das vagas foram facilitadas, foi uma política de democratização do ensino. E, por outro lado, alguns criticaram essa política em nome da democratização, e a democratização é entendida como a qualidade do ensino. Os portões das escolas não poderiam ser abertos, porque isso prejudicaria a qualidade do ensino daqueles que estavam na escola. Isso foi feito em nome da democracia também. Então, é difícil de entender os termos. E, na proposta do professor Azanha, para entender os termos, é preciso recorrer aos exemplos históricos. E por isso que eu pensei em retomar a noção de democracia como justiça dialogada, pois é um exemplo histórico que pode ajudar a compreender tanto a ideia de democracia quanto a importância da argumentação. Eu deixei um trechinho aqui, mas acho que não precisa ler. Um segundo problema contido no discurso pedagógico é o problema da apropriação dos saberes.
De certo modo, o que a pedagogia, né, o que as teorias da educação têm sido historicamente, de acordo com esse autor, né, o Péricles Trevisan, é a apropriação de saberes produzidos por outros campos do saber. E geralmente esses campos são três, e principalmente dois. Principalmente o saber que fundamenta a pedagogia e também as práticas escolares é o saber oriundo da psicologia. Em segundo lugar, o saber oriundo da sociologia e também o da filosofia. A filosofia, historicamente, acabou perdendo espaço para a sociologia e para a psicologia. E, para esse autor, o grande problema do estudo do discurso pedagógico é o modo como os estudiosos da educação se apropriam do conhecimento que é produzido por outros ramos do saber, né? E, de certo modo, o que ele sugere é que acontece uma apropriação dogmática. Não se utiliza os saberes produzidos por outros campos do saber para se problematizar o saber que se produz, mas se utiliza no sentido de uma verdade, no sentido de que a prática que está sendo proposta ela é certa, né, que o resultado é certo. Não se duvida desse saber que se apropria dos outros campos do saber para a elaboração das teorias pedagógicas. Então, esses dois problemas me levaram a essa proposta. Voltar ao contexto histórico da democracia enquanto tentativa de efetivação da justiça por meio do diálogo, para evidenciar um modo de interpretar a importância da argumentação. A noção de democracia como justiça dialogada, ela está no livro do Marcel Detienne, que se chama Mestres da Verdade na Grécia Arcaica. E de um modo muito resumido, né, bem mais complexo que isso, o que ele trata como democracia sinônimo de justiça dialogada é o momento de transição do que ele chama palavra mágico-religiosa para a palavra diálogo. Isso para ele aconteceu ali na transição do período arcaico para o clássico, século VII, principalmente o século VI antes de Cristo. E o que foi essa substituição? Foi o momento em que, assim, na verdade, o que ele chama de palavra mágico-religiosa? Para ele, a palavra mágico-religiosa era a palavra do poeta, e essa palavra ela era indiscutível. Essa palavra era uma palavra sinônimo de verdade. Os poetas eram encantados pelas musas, então o que o poeta dizia vinha direto dos deuses, né? E por isso não poderia ser questionado. Então também não existiria o diálogo nesse momento. Ocorre que, com o tempo, a palavra mágico-religiosa para o Detienne foi substituída pela palavra diálogo. E o diálogo começou principalmente com as assembleias nas guerras. O momento em que os guerreiros precisavam dialogar tanto para decidir o que fazer na guerra, mas principalmente para compartilhar os espólios da guerra. E nisso fica de lado a palavra de um só. Existe o diálogo e a argumentação nesse contexto, né? Deixa-se de acreditar em uma verdade divina e passa-se a ocorrer um diálogo secular, né? O contexto foi secularizado. E a gente pode observar essa transição nesse trechinho da Ilíada, quando o preceptor de Aquiles explica por que eles foram enviados a ter com Agamemnon. Por isso ele me mandou. Aqui é o Fênix explicando, né, na Ilíada. Por isso ele me mandou
para que eu te ensinasse tudo. E aí eu te ensinar aqui é o Aquiles. Como ser orador de discursos e fazedor de façanhas. Então, aqui a gente observa a ideia de saber argumentar, né? Ser orador de discursos, aqui significa saber dialogar para tentar que a sua opinião seja aceita entre os demais. Enquanto que no contexto da palavra mágica religiosa, esse diálogo não existia. E como ainda é uma ideia muito inicial, né, eu trouxe apenas alguns trechinhos, né, algumas citações que talvez me ajudem a ilustrar essa importância da argumentação, essa substituição da verdade, da instauração da verdade por um discurso, pela necessidade da argumentação. Então, aqui são dois, na verdade são três. Para mim não está aparecendo, mas são três. Sim. São três trechinhos para ilustrar essa, eu acabei chamando de alteração entre um modo aristocrático de interpretar a realidade, que é baseado na palavra mágico-religiosa, né, que são poucos que têm acesso a essa palavra, e esse início do diálogo democrático. E como que a gente pode começar a perceber essa alteração no estabelecimento das dúvidas. A palavra mágico-religiosa não é passível de dúvida. O que é dito é sinônimo de verdade. Quando as perguntas começam a aparecer, isso significa que é preciso procurar as respostas. As respostas não estão em ninguém. Não estou dizendo aqui que Platão era um democrata, né? Isso aqui é outro assunto e é muito difícil, mas o simples fato da gente observar as questões nos textos mostra uma mudança de mentalidade. Então, como acho que o tempo está correndo, só essa segunda aqui já é suficiente para os propósitos. Então, dize-me, os primeiros legisladores, ao instituírem os primeiros nomes, conheciam as coisas que eles nomeavam ou não conheciam? O simples fato de se interrogar a nomeação é uma atitude, um exemplo de uma mentalidade democrática. Para os sábios, né, para os poetas, para aqueles que eram encantados pelas musas, não existiria dúvida em relação aos primeiros nomes. Já que estamos aqui, né, então, a famosa frase do Protágoras, né, o homem é a medida de todas as coisas, também demonstra essa alteração de mentalidade aristocrática para democrática, né? Tanto no sentido de interpretação da realidade, pensando que a realidade não precede a linguagem, mas procede a linguagem, e no sentido de homem aqui no plural, né? Que são os homens, que são as medidas de todas as coisas, né? Essa secularização da palavra. Para encerrar, só mais essa questão que faz parte da importância da argumentação, que eu chamei de problema do convencimento, né? Não é tão simples assim estipular a relevância da argumentação, como se a argumentação tivesse assumido o lugar da verdade. Não necessariamente o discurso baseado na argumentação é um discurso verdadeiro. Então, isso é um problema que precisa ser levado em consideração. Não apenas saber argumentar para efetivar a justiça, a democracia como justiça dialogada, mas saber analisar o argumento alheio, né? O argumento que está sendo apresentado. Aí aqui um trechinho dessa importância, né, desse problema do convencimento em relação à argumentação, que é, sendo assim,
a proposição que se refere às coisas como elas são é verdadeira, vindo a ser falsa quando indica o que elas não são. Então, por meio da argumentação, nós podemos dizer tanto o que as coisas são, quanto o que elas não são, né? E isso é importante de ser levado em conta. O tempo correu. Eu trouxe mais 2 exemplos aqui que eu vou pular, né? Acho que já é suficiente para apresentar a ideia. Aí, só para não perder, o Gorgias, no Elogio de Helena, vai discutir um pouquinho essa questão do logos, né, do discurso, como ele pode ser persuasivo. E o Platão, no Diálogo Crátilo, também vai discutir um pouquinho isso, né, como o discurso pode encantar, e por isso é importante ficar atento ao discurso, né, saber analisar o que está sendo argumentado. Então, finalizando, tentando sintetizar essa ideia que ainda está muito solta, talvez nós podemos pensar a inexistência de uma interpretação privilegiada da realidade, não existindo mais uma palavra mágico-religiosa, assim como a possibilidade de sedução pelo discurso, já que ele pode se referir ao que as coisas são e ao que elas não são, sugere que saber argumentar é importante por 2 razões. Para obter acordos sobre o que não se é possível, sobre o que não se pode ter certeza, e a educação é um desses contextos, né, onde é muito difícil nós termos uma certeza antecipada se determinada prática será eficiente ou se dará certo nas escolas. E saber argumentar também é importante para não ser enganado pelo argumento alheio. E aí acaba caindo na questão da persuasão. Aqui são as referências que eu utilizei. Eu sei que deve ter ficado um pouco confuso, mas é só uma ideia inicial para pensar com vocês. Quero agradecer ao Irlan e ao Jonathan pela participação no nosso evento, agradecer pelos trabalhos, parabenizá-los pelos trabalhos, pelas comunicações. Espero que vocês participem novamente do nosso evento nas próximas edições, serão muito bem-vindos. E com isso eu encerro a nossa mesa. Muito obrigado.